O orgulho é um sentimento de satisfação com seus próprios feitos e qualidades ou com as realizações de outra pessoa. E hoje em dia, vemos muitas pautas e ideologias sobre como o ser humano deve ter orgulho de seus pensamentos, atitudes e de sua maneira de viver. Mas será que o orgulho é certo? Será que sentir orgulhoso irá trazer benefícios ou consequências desastrosas para a nossa vida? Bom, esse é um assunto muito sério e muitas pessoas têm se perdido nessa questão. Por isso, vamos se aprofundar mais nesse assunto e buscar as respostas na sabedoria de Deus para podermos fazer o que é certo. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blenk, sejam bem-vindos ao canal. Há um provérbio bíblico que diz o seguinte: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Bom, queira você aceite ou não, a Bíblia traz verdades, pois pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas e muito conhecimento que se sintam humildes. E a pessoa humilde entende que não é superior a ninguém, porque todos somos pecadores e falhos, ninguém é perfeito. Todos temos pontos fortes e pontos fracos. E humildade não significa ter autoestima muito baixa, se achando inútil. Humildade é ter equilíbrio, sabendo que sem Deus você não poderia fazer nada e que Ele é quem merece toda adoração. Portanto, o orgulho é o complemento da ignorância. E eu não estou só falando do orgulho de pessoas não cristãs. Porque, para falar a verdade, nem mesmo um cristão tem que ter o orgulho de ser cristão. O cristão tem que ser agradecido pela graça de Deus e pelo privilégio de ouvir a palavra da salvação. Temos que temer a Deus e se humilhar perante Ele. Temos que carregar a nossa cruz e saber que estamos aqui para servir. Portanto, se você se sente orgulhoso, é bom você se vigiar, pois foi o orgulho que arrancou Adão e Eva do paraíso, por exemplo, porque eles receberam uma ordem de Deus para não consumir o fruto da árvore proibida que continha o conhecimento do bem e do mal. Mas com a manipulação do inimigo, eles acharam que seria uma vantagem ter esse conhecimento. Ou seja, eles queriam ser iguais a Deus, portanto, foram orgulhosos e desobedientes. E também foi o orgulho que fez o diabo ser expulso do céu, juntamente com os outros anjos. Ele era um anjo e usou da sua liberdade de escolha, decidindo que não obedeceria mais a Deus. Com isso, ele permitiu que seu coração fosse tomado por sentimentos contrários ao plano divino. O diabo orgulhoso achou que poderia estar no mesmo patamar de Deus e até acima dele. Ele se rebelou, a criatura se virou contra o Criador. E é por isso que ele já está condenado, pois ele é um ser covarde, traiçoeiro e manipulador. E é exatamente isto que está acontecendo com o mundo. As pessoas estão se sentindo orgulhosas, com poder e se acham acima do bem e do mal. Se acham maiores até do que Deus. Elas acham que sabem de tudo e que sabem o que é bom para elas. Elas seguem mais os conselhos de pessoas ímpias do que os próprios pais. Elas seguem mais pastores que só falam de um falso amor que aceita tudo do que o verdadeiro evangelho que confronta e transforma. E a Bíblia já alertava sobre isso. Pois vejam o que está escrito em 2 Timóteo 4, dos versículos 2 ao 4. Pregue a palavra,
Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Meus irmãos e irmãs, aqui diz tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão seguindo os conselhos de pessoas ímpias e de falsos mestres para encherem o seu próprio ego. Mas a conta um dia vai chegar, pois o dia e a hora da volta de Jesus Cristo e do julgamento final está por vir. E não queira pagar para ver, porque o orgulho irá te destruir. E Deus é completamente contra os orgulhosos. A Bíblia diz isso em 1 Pedro 5, dos versos 5 e 6, que está escrito assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Por isso, em Mateus 23, do verso 12, diz que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E uma coisa é fato: um homem orgulhoso raramente é agradecido, porque tudo quanto recebe, ele crê que é merecido. Por isso temos que sempre nos lembrar que tudo que temos vem de Deus, é tudo 100% de Deus. A comida, o milagre da vida, a nossa inteligência. Por isso, não se ache a última bolacha do pacote. E que Deus nos abençoe, nos dê paz, nos dê humildade e muita sabedoria para sempre falar as palavras certas em qualquer ocasião. Amém? E eu vou ficando por aqui, e eu espero que vocês tenham compreendido o sentido desse vídeo, e que Deus possa abençoar a sua vida e o seu lar. Amém? E não esqueçam de compartilhar. E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso Pai. Amém? Um forte abraço e fiquem com Deus!